Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui da Capitalismo, mais uma vez com o Daniel, para a gente fazer a nossa atualização aí mensal do panorama econômico. Hoje atualizar os números de produção industrial e balança comercial. Tudo bem, Daniel? Opa, tudo bem? Beleza. Tu vai colocar a apresentação aí? Aham. Vou compartilhar a tela aqui Beleza. então. Então, hoje a gente vai falar novamente sobre dados econômicos, né? Vamos falar sobre produção industrial e balança comercial, né? Em relação à produção industrial com fechamento em março e em relação à balança comercial com fechamento aí do primeiro quadrimestre. Então, novamente, aí nós tivemos dados abaixo do esperado no fechamento de março, né? Nós tivemos, então, uma variação negativa na passagem de fevereiro para março desse ano, caindo, então, 0,1%, né, a produção física, sendo que a projeção era novamente de 0,6%, igual a passagem de janeiro para fevereiro, sendo que agora, então, tendo uma variação negativa, sendo que na passagem anterior teve uma leve variação positiva de 0,2%. Na comparação anual, houve, então, uma variação positiva, né, mas já apresentando uma desaceleração nessa comparação anual, sendo que, comparando março de 2018 com março de 2017, essa variação foi de 1,3%, mas a projeção era de 3,3%. Então, assim como em vídeos anteriores, a gente vem mencionando, é possível observar nesse primeiro trimestre uma moderação da atividade econômica, depois de um segundo semestre de 2017 com uma batida bem forte. Até essa variação positiva aqui de 1,3%, ela já é a menor aí dos últimos meses na comparação anual da produção industrial e, inclusive, ela fez com que, pela primeira vez, o acumulado de 12 meses da produção industrial caísse, né? Então, até a última passagem, que foi para fevereiro, nós tivemos aí um acumulado de 12 meses com 3%, então agora caindo para 2,9%. É uma queda pequena, mas é importante ressaltar. Então, nessa comparação, né, com o ajuste sazonal, que é comparando março e fevereiro, nós tivemos aí três dos grandes setores, aí, né, três setores com variação positiva, ali, como nós podemos ver no gráfico, né, bens de capital, bens de consumo duráveis, semi-não duráveis, né, todos eles com variação positiva, sendo que nós podemos destacar aí em bens duráveis, né, que teve uma variação positiva de 1%, veículos automotores, com uma variação de 1,8%, e também eletrônicos de linha marrom, e inclusive eletrônicos de uma forma geral, com uma variação de 4,9%. Então, o que nós podemos observar é que, de uma forma geral, a indústria ela apresentou uma variação negativa, mas três setores apresentaram variação positiva. Então, por que isso, né? É que, na verdade, bens intermediários é um setor que corresponde aí a mais de 60% da indústria, então é com certeza a parte mais importante aí e teve aí uma variação negativa de 0,7%. É muito importante ressaltar isso, porque não é necessariamente uma questão pontual, embora seja um setor só, né? São algumas atividades que apresentaram essa variação negativa, dos quais a gente pode destacar aqui produtos de metal, tiveram ali uma variação negativa de 3,2%, produtos químicos, uma queda de 2,2%, e aqui uma questão que é referente a papel e celulose, que teve uma queda de 0,7%, mas aqui uma questão estratégica do próprio setor, que realizou algumas paradas aí intencionais, então não é uma questão estrutural, mas sim uma questão estratégica da própria indústria, tá? Então é uma indústria que vem com uma variação forte na base anual, aí teve inclusive nessa passagem de março, comparando com março do ano passado, uma elevação aí de 7,8%, então é um setor que não vem apresentando problemas, mas o setor, de forma geral, de bens intermediários, vem com retração, inclusive, em meses consecutivos, né? A atividade aí da indústria, né, ela veio com uma menor projeção aí, de uma forma geral, sendo que 14 das 26 atividades apresentaram taxas negativas na passagem aí de fevereiro para março, né, mostrando aí uma desaceleração. Não é uma questão
de retração ou recessão ainda, né? Mas é uma variação negativa pontual, né? Nós estamos uma questão de desaceleração momentânea, pelo menos na minha visão, na minha análise. Nós temos aí, como já falamos em vídeos aí sobre varejo e sobre outros ramos da economia, nós temos aí um ritmo lento no mercado de trabalho, né? Nós temos criação de vagas informais, né? Vagas de carteira de trabalho assinada, elas vêm caindo, né? E também a taxa de desemprego aumentou consideravelmente, aí, chegando a mais de 13%. Mas, observando tudo isso, inclusive a questão do repasse da queda da taxa de juros, que não vem sendo passada para o consumidor de uma forma geral, incertezas em ano eleitoral, obviamente são questões que afetam no curto prazo, mas a nossa análise, a nossa observação aí para o médio e longo prazo continua sendo positiva. Ainda acreditamos fortemente no crescimento da economia para esse ano, acima de 2,5% ou até 3% no ano. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra aquilo que eu falei da desaceleração na base anual, né? Nós vimos ali que desde maio, desde junho ali do ano passado, a variação em relação ao ano anterior, né, ao mês do ano anterior, ela veio de uma forma geral crescente, né, veio crescendo. Então, a partir de janeiro, entramos aí em um processo de desaceleração, com crescimento ali de 2,8% em fevereiro, e agora de 1,3%, fazendo então o acumulado de 12 meses passar de 3% em fevereiro para 2,9%, sendo que ele vinha em crescimento aí desde junho, desde maio do ano passado. Aqui separando também na comparação anual, né, os ramos de atividade, como a gente pode observar nessa parte de baixo do gráfico, nós temos diversas atividades aqui de bens intermediários relacionados aí a metais, a produtos químicos, mas também temos o lado negativo, que como nós podemos ver mais para cima do gráfico, é celulose, papel e produtos de papel ali com uma variação de 6,5% na base anual, mas de uma forma geral tem uma certa amplitude, mas já dividido aqui meio a meio com alguns ramos com variação negativa e alguns com um forte crescimento aí, que é o caso de equipamentos de informática e produtos eletrônicos, que já vem com uma batida forte aí desde o final do ano passado, e também veículos automotores, reboques e carrocerias ali, como nós podemos ver, um crescimento de 17,6% na base anual. Então, aqui, como a gente já falou na atualização de março, né, referente ao mês de fevereiro, nós vimos aqui que bens de consumo duráveis e bens de capital vêm numa batida mais forte que os outros setores, né, são setores que sofreram muito com a crise, né, com a crise no país aí em 2015, 16, 17, até a metade de 17, basicamente, e são setores que vêm se recuperando e vêm apresentando variação positiva mais forte do que bens intermediários e bens de consumo semi-não duráveis que sofreram menos na crise. Em bens duráveis, né, que vem com uma variação mais forte, aí a gente pode destacar automóveis, com uma variação de 14,8%, e a maior variação aí, então, eletroeletrônicos de linha marrom, que dentro inclui aí, então, televisores, né, que afinal estamos em ano de Copa do Mundo e a produção desse tipo de produto aí cresceu mais de 50% na base anual. Em bens de capital, nós temos aí equipamentos de transporte com uma variação de mais de 17%, já alguns meses consecutivos que isso acontece na questão de caminhões e tratores, né? Então, também é importante mencionar isso. E em bens intermediários, assim como eu falei anteriormente, ali nós temos a queda em produtos de metal de 3,8%, queda em produtos químicos e compensando aí a questão da celulose. O que eu não mencionei anteriormente ali na base com ajuste sazonal é que, como no último vídeo a gente falou que as indústrias extrativas, né, apresentaram uma queda na passagem de janeiro para fevereiro, né, tinha uma queda de 5,2%, e nós mencionamos que era uma questão pontual. Agora, então, a indústria extrativa apresentou então uma variação de 3,9% na passagem de fevereiro para março, apresentando então uma leve recuperação.
Então, finalizando aqui, vamos falar um pouco sobre a balança comercial, dar uma passagem assim por cima, né? O superávit ele regrediu um pouco, né? Na, na passagem de março para abril, né? Ele teve uma variação aí de 6% na comparação com o quadrimestre do ano passado também. Nós estamos observando aí uma queda nas exportações, né, que é algo que também vem surpreendendo, como nós podemos observar, teve uma variação em abril de uma queda, né, nas exportações de 3,4% e mantendo aí o crescimento de importações, até pela questão de alguns investimentos que vem acontecendo aí, principalmente em bens de capital, que vem aumentando aí o número de importações, inclusive também, como nós podemos observar aqui na questão da importação de combustíveis, uma variação forte ali de 34,8%. Mas, de uma forma geral, o que nós esperamos aqui é um crescimento mais do que proporcional das importações em relação às exportações, até pela questão da recuperação da atividade econômica, né? Embora no curto prazo nós tenhamos esses dados negativos, né? Mas a nossa visão a médio e longo prazo ainda é positiva. Acreditamos no crescimento das importações, principalmente de bens de capital, que é como já vem acontecendo. Também um crescimento um pouco mais fraco, que diríamos, é o setor mais representativo, aí, que no caso são bens intermediários, mas de uma forma geral, acreditamos então no crescimento de importações e que essa variação negativa em exportações tende a se reverter aí e virar crescimento para os próximos períodos. Mas, no mais é isso aqui mesmo. Maravilha, então. Por enquanto, sem alterações, então, no nosso panorama. Então, acho que isso é pontual ainda, principalmente em relação à produção industrial, que isso acaba afetando direto emprego, que acaba afetando direto no PIB, né? Também tem a questão do ano eleitoral, que gera algumas incertezas. Eu acredito particularmente que é uma variação do primeiro trimestre especificamente e que até o final do ano a gente vai apresentar aí de novo a recuperação que nós vimos no final do ano passado. Beleza, então. Obrigado aí, Daniel. Beleza, tchau, tchau. Um abraço.